Além dos vários danos causados à saúde, saúde física também, de quem contrai a Covid-19 tem os riscos que a pandemia traz para a saúde mental, né? Tem todas as questões aí de isolamento, de crise financeira. Então as pessoas são afetadas de várias formas por conta da pandemia, que já dura mais de um ano. E para falar desse assunto, desse como as pessoas são atingidas de maneira psíquica, que a gente vai conversar agora com o médico psiquiatra Dr. Munir Jacob Filho para falar desse enfrentamento da doença da pandemia. Dr. Munir, obrigado por aceitar o nosso pedido aí para essa entrevista na noite desta terça-feira. Boa noite, doutor. Boa noite, Max, boa noite aos telespectadores do Jornal Terra do Mandu. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, doutor. A primeira pergunta é exatamente essa aí, o senhor que está nesse dia a dia, psiquiatra, acompanhando várias pessoas e acompanhando não só aqui no Brasil, mas no mundo todo essa pandemia, como que ela tem atingido as pessoas de maneira na mente das pessoas, doutor? É verdade, realmente está muito grave. Os especialistas, inclusive, têm falado, chamando, né, o momento da quarta onda, né, chamando já a quarta onda, que é a onda da saúde mental, onde estão vindo as consequências de tudo que as pessoas vêm suportando, vêm passando e vão manifestando sintomas de medo, de ansiedade, sintomas depressivos e até aumento de dependência química, uso de álcool, né, e outras coisas mais. Tudo isso decorrente realmente desse estresse, desse pânico, no qual a mente, em momentos de pandemia, adquire um medo irracional. Nós estamos diante de um ser que a gente não conhece, né? Algo muito nunca ocorreu outra vez no mundo. Isso gera uma expectativa apreensiva muito grande na mente, gerando muito estresse e ansiedade. E isso de forma geral, né? Agora, aquelas pessoas que contraem a doença, que pegaram a Covid, a maneira como elas lidam aí, por conta do medo, que a todas as notícias que recebem a respeito da doença, agrava mais a situação se a pessoa não souber lidar com a doença de forma mental, doutor? Agrava sim, a gente observa assim, até conhecidos, viu, Marcos, conhecidos que tiveram Covid, familiares, falaram que eles sentem algo muito ruim, principalmente ao anoitecer. Anoitecer, quando a pessoa vai dormir, ela gera aquela expectativa, né? Será que eu vou ter falta de ar? Será que eu vou conseguir passar dessa noite, estar vivo? Porque existe aquele medo, aquela expectativa muito grande de piorar de repente, né? De faltar o ar, de precisar do tubo, de ter que ir para o hospital e não conseguir a vaga, enfim. E os estudos também têm mostrado, a gente não tem muito tão concreto, mas tem mostrado uma relação aí da Covid com sequelas mesmo do ponto de vista mental, mas é esse medo exacerbado da morte, né? Doutor Monir, senhor médico psiquiatra, tem alguma maneira que as pessoas podem trabalhar de conseguir enfrentar esse medo? O medo existe, mas como enfrentá-lo? Esse medo, na verdade, igual você disse, ele existe, ele é irracional, ele vai muito além da nossa mente, né, do nosso controle, mas as medidas que a gente orienta para que as pessoas, nesse momento de pandemia, façam primeiramente, assim, Max, que a pessoa não deixe de ter uma rotina em casa. Muitas pessoas estão em isolamento, estão em distanciamento, elas acabam se perdendo no dia, isso atrapalha o funcionamento cerebral. Então, é ter rotina, acordar no horário, comer sempre no mesmo horário, não dormir tarde, evitar ficar navegando na internet, vendo notícias ruins o tempo todo, procurar dedicar a família, procurar fazer exercício mesmo que esteja em casa, ficar de olho na alimentação também, porque a alimentação nesse momento o pessoal acaba se descuidando também, comendo mais frituras, gorduras, doces, né? Ficar muito cuidado também com a ansiedade, da pessoa querer aliviar a ansiedade com bebida, né? Acaba bebendo um pouco a mais. Aquelas pessoas também que são compulsivas com compras, muitas das vezes a internet é muito atrativa e elas acabam fazendo dívidas. Então, separa esse momento para um tempo para você, procure fazer, às vezes, algum curso bacana que está na internet, online, navegar em sites, em locais que vão trazer informações úteis e não ficar reforçando esse mal o tempo todo, vendo notícia ruim, e também ficar atento às fake news, porque a gente vê também muita coisa
ruim, evitar ficar vendo coisas ruins e compartilhando coisas ruins. A gente está conversando com o médico psiquiatra Dr. Munir Jacob Filho. Agora, Dr. Munir, o que a pandemia traz, infelizmente, muitas vítimas, muitas vidas que se perderam por conta da pandemia e de uma maneira diferente em relação a outros tipos de mortes. Desta vez, a maioria das vezes, os parentes não podem despedir daquele ente querido. E como trabalhar essa dor que fica de não conseguir fazer essa despedida, um velório de quem morreu ainda com sintomas da Covid? Esse é um luto, né, jamais vivido pela humanidade. Realmente é uma situação muito triste. Eu acho que é uma das piores situações e já tive atendimentos assim, e a gente vê isso constantemente na internet. O momento é de entendimento, é de união da família. O momento principal é que toda a família se una nesse momento de entender a situação, entender que todos juntos são mais fortes e que esse momento vai passar, que tudo passa e que já já a vacina vai chegar e tudo vai voltar à normalidade, se Deus quiser. Entendido. A gente conversou aí então com o Dr. Munir Jacob Filho, médico psiquiatra. Dr. Munir, agradeço muito a participação do senhor aqui no Mando News e a gente, claro, deixa o canal aberto sempre para o senhor poder vir trazer as dicas. É um assunto que precisa ser tratado sempre aí, a questão da saúde mental, não só nessa época de pandemia, mas de maneira geral, é algo muito importante a gente ter a mente sã. Dr. Munir, muito obrigado, viu? Obrigado, Max.